Imagina só, lá no coração da Amazônia, um Estado brasileiro não está só protegendo a floresta. Está, na verdade, desenhando um futuro onde a tecnologia e a soberania andam de mãos dadas. Vamos entender hoje como o Pará está se transformando num laboratório, num modelo para o mundo todo, sobre como usar a inteligência artificial do jeito certo. E para começar, essa citação do professor Rina Abreu já diz tudo, né? A ideia aqui é que inteligência artificial não é só um aplicativo novo ou uma ferramenta qualquer. Não, ela é vista como um catalisador, uma força que pode impulsionar a soberania da Amazônia. Ou seja, é usar a tecnologia para dar autonomia e poder de decisão para quem vive lá. É uma virada de chave gigantesca na forma de pensar. E olha, o que está acontecendo no Pará não é um caso isolado, não. Isso faz parte de um movimento muito maior, uma tendência global. Governos no mundo inteiro estão nessa corrida, adotando a IA não só para modernizar a máquina pública, mas para garantir o que a gente chama de soberania digital. Aqui no Brasil, o grande plano mestre que orienta tudo isso é a EBIA, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Ela nasceu lá em 2021 e funciona como o grande guarda-chuva, sabe? É ela que dá as diretrizes nacionais, as regras do jogo, para garantir que o uso da IA seja ético e responsável em todo o país. E quando a gente olha para a BIA, uau, ela é super completa. São 9 eixos que cobrem de tudo um pouco. Desde as discussões mais teóricas, digamos assim, como legislação e ética, até a aplicação na prática, no dia a dia, como na segurança pública, na indústria e na qualificação de pessoas. É uma base nacional bem sólida que prepara o terreno para iniciativas mais focadas, como a que a gente está vendo no Pará. Beleza. Agora a gente sai do plano geral, do nacional, para mergulhar de cabeça na realidade única do Pará. É aqui que toda essa teoria sobre inteligência artificial vai ser testada num dos ambientes mais complexos e, ao mesmo tempo, mais importantes do planeta. O Pará é um lugar de contrastes. É fascinante pensar nisso. Por um lado, tem ativos que não existem em nenhum outro lugar. Uma biodiversidade absurda, uma riqueza cultural imensa e um volume de dados gigante. Só que, do outro lado, os desafios são na mesma proporção. O estado é gigantesco, quase um continente, com problemas sérios de conexão à internet e de logística. É essa mistura que faz do Pará o campo de provas perfeito para a inovação. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que a IA, uma coisa que parece tão abstrata, tão digital, pode resolver problemas reais, concretos, lá no meio da floresta? Bom, a resposta está nas aplicações práticas. Vamos ver como o código vira ação. Na saúde, por exemplo, a IA funciona como uma espécie de sentinela do futuro. Pensa assim, existem sistemas que ficam o tempo todo cruzando dados de clima, tipo chuva e umidade, com informações de deslocamento das pessoas. Com isso, eles conseguem prever, com semanas de antecedência, onde um surto de dengue ou malária tem mais chance de estourar. Para uma comunidade isolada, receber ajuda antes da doença chegar, isso literalmente salva vidas. Já na educação, o foco é outro: manter os jovens na escola. Os algoritmos ficam de olho em padrões de frequência e desempenho. Uma queda brusca nas notas? Muitas faltas seguidas? O sistema acende um alerta para os gestores da escola. E aí eles podem agir de forma direcionada, conversar com o aluno, com a família e tentar reverter a situação antes que o estudante abandone os estudos. E na segurança pública, é importante dizer, a IA não vem para substituir o trabalho policial, mas para deixá-lo mais inteligente. Analisando dados de anos, a tecnologia consegue achar padrões que o olho humano não veria. Qual tipo de crime acontece mais em qual bairro, em qual dia da semana, em qual horário. O resultado? O planejamento das operações fica muito mais cirúrgico, sabe? Mais proativo. E talvez a aplicação mais urgente de todas seja no meio ambiente. A gente tem um dilúvio de dados de satélite monitorando a Amazônia o tempo todo. É humanamente impossível analisar tudo isso, mas a IA consegue. Ela compara as imagens de hoje com as de ontem, em tempo real, e aponta: olha, aqui tem um novo foco de desmatamento, ou ali começou uma queimada. É a transformação de um mar de dados brutos em ação imediata para proteger a floresta. Mas, de nada adianta a melhor tecnologia do mundo se a gente esquecer do elemento principal: as pessoas. É o fator humano que faz tudo isso funcionar. E aí, olha que dado interessante que surgiu numa pesquisa por lá. Eles perguntaram para mais de 300 servidores públicos o que eles achavam da IA. E o resultado é impressionante. Quase 82% acreditam que a inteligência artificial pode sim melhorar os serviços públicos. Ou seja, existe um otimismo gigante, uma vontade de fazer acontecer. Pois é,
Só que aí a mesma pesquisa mostra o outro lado da moeda, que é um baita desafio. Desses mesmos servidores otimistas, quase 80% nunca tiveram nenhum tipo de treinamento sobre inteligência artificial. Então, a gente tem um cenário com muita vontade de inovar, mas com uma lacuna de conhecimento igualmente grande. E é exatamente para resolver esse problemão que entra em cena a EGPA, a Escola de Governança do Pará. Ela assumiu para si essa missão, capacitar os servidores. E não é só ensinar a apertar botão, não. É construir uma consciência tecnológica, um letramento digital. É dar às pessoas o poder de dominar a ferramenta e não o contrário. Então, com esse trabalho de base, de capacitar as pessoas, a iniciativa do Pará começa a ganhar uma outra dimensão. Deixa de ser só uma coisa local e começa a se projetar como uma ideia com impacto global. Para entender bem, é só pensar assim. A EBA, que é a Estratégia Nacional, é o mapa do Brasil inteiro. Ela dá a direção geral. Já a EIMPIA, que é a Estratégia do Pará, é como se fosse um zoom super detalhado nesse mapa, focado na região amazônica. É uma adaptação para resolver os problemas específicos que só existem lá. Uma coisa complementa a outra. E esse cronograma aqui ajuda a gente a ver como as peças estão se encaixando. Em maio de 2025, o Estado montou um grupo de trabalho só para desenhar essa estratégia de IA. Em novembro, o mundo todo vai estar de olho em Belém, que vai sediar a COP30. A grande meta é chegar em 2026, sendo visto não só como anfitrião de um evento importante, mas como um exemplo real de gestão pública inovadora em ação. E tudo isso deságua, olha só nessa metáfora que é muito poderosa. A ambição aqui não é pequena. É a de reposicionar o Pará no mapa mundi. Não mais como uma periferia, um lugar distante, mas como o pulmão pensante do planeta. Um estado que usa a tecnologia mais avançada para ajudar a curar as feridas do mundo. Então, no fim das contas, o que está rolando no Pará é muito mais do que só uma política pública. É um experimento, uma aposta ousada, que deixa no ar uma pergunta para todo mundo refletir. Será que a sabedoria ancestral da maior floresta do mundo, combinada com o poder da inteligência artificial, pode de fato nos mostrar um novo caminho? Um novo jeito de construir o futuro?